Feliz sábado, igreja! É um prazer os jovens estarem aqui mais um sábado, conduzindo esse momento de culto. Para a gente é uma alegria. Mas hoje é um motivo especial. O nosso pastor está aqui com a gente. Vem cá, Djavan. Djavan é o pastor departamental aqui da Ápice dos Jovens. E da música também, né, pastor? Aqui no Jardim do Estádio, a gente tem um ministério jovem, que chama MIT Jovem. E esse ano a gente tem aí incentivado bastante o uso do MIT Jovem. E a gente até falou, o nosso sonho é a igreja inteira estar mitizada, né, amor? Foi esse termo que você usou. Todo mundo tá aí com o MIT, com a camiseta, com o chaveiro e no coração também, para incentivar cada jovem. E aí eu quero fazer aqui uma passagem para você. Um chaveirinho do MIT. E agora você oficialmente pertence ao MIT Jovem. E aí, tira a foto. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse ministério. E a gente agradece aí todo o apoio que a Ápice dá para a gente. Muito obrigado. Feliz sábado. Bom dia. Vocês estão bem? Quem está vivo, levanta a mão direita aí. Quem está mais ou menos, a mão esquerda. Deus vai dar a bênção para você. Você vai ficar vivo. Aleluia. Pode abaixar, irmã? Aí, tá bom. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Quero agradecer ao pastor Chaguri também, para ceder a agenda para a gente estar aqui. E é um prazer estar nessa igreja de novo. Fiz semana de oração jovem aqui alguns anos atrás, né? E que bom voltar aqui. Tem muitas pessoas que são especiais para mim. Tem muitos alunos meus. Cadê os meus ex-alunos? Levanta a mão aí. Eita, abençoada. Levanta a mão, minha filha. Aí. Graças a Deus. Tem algumas pessoas que eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar junto, né? Privilégio para mim e para eles, com certeza, muito mais, né? Trabalhar comigo é uma bênção, né? Aleluia. Graças a Deus. Humildade sempre. Deus é bom. Gente, quero agradecer novamente os jovens. Eu queria fazer uma oração especial pelos jovens. Queria convidar todo mundo do MIT Jovem aqui à frente. E você que se acha jovem, pode vir também. Vai dar certo. Vem aqui. E eu queria fazer uma oração especial por vocês, para a gente começar nosso sermão aqui com os jovens, fazendo uma oração. Venham. Pode vir. Vem, fica aqui na frente, vamos fazer uma oração. Vem para cá, abençoado. Aê. Vem, Nicolas, também. Você é jovem, cara. O que você está fazendo sentado aí? Vem. Vem, você também é jovem. Ah, não quer vir, não? Então fica aí, então. Eu trouxe os jovens aqui à frente para orar com eles, por eles e para fazer um apelo para a igreja. Existe um dado que diz... São dois dados que eu queria apresentar para vocês. Quem estava na consagração de Caleb, ou melhor... o culto de gratidão do Caleb semana passada, eu trouxe dois dados importantes para os jovens. E eu tenho apresentado esses dados para a igreja também. O primeiro dado diz que os jovens desigrejados ultrapassou o número de jovens cristãos e evangélicos. Então a gente pega o número de todos os jovens que são católicos e todos os jovens que são cristãos, evangélicos. O número de jovens que saíram da igreja ultrapassou o número de todos esses jovens juntos que estão na igreja. Isso é um número alarmante para nós como igreja evangélica no Brasil. Um outro dado que assusta muito mais ainda, sendo adventista, e é um dado da igreja adventista, diz que 80% dos nossos jovens que frequentavam as nossas igrejas há 10 anos atrás saíram da igreja. Se nessa igreja tinha 10 jovens há 10 anos atrás, hoje só tem 2. E eu começo trazendo esses dois dados que são tristes demais, para dizer que essa igreja ela é diferente de algumas igrejas que eu tenho ido. Existem igrejas que estão comemorando o Dia Mundial dos Jovens com 4 jovens. E nessa igreja, eu vi que vocês acabaram de ter uma semana de oração jovem. Esses jovens foram para o Maranata, uma campal de jovens, e eles estão aqui. Eu não acredito que o jovem ele é o futuro da igreja. Eu acredito que o jovem ele é o presente. A gente só vive futuro se a gente viver presente. Então essa igreja é uma igreja que apoia os jovens. Eu quero dizer que para vocês apoiarem mais ainda. Porque quando a gente for embora, quem vai cuidar dessa igreja? São eles. Por isso que o jovem ele é o presente para viver o futuro. Então eu queria fazer essa oração inicial e agradecer a liderança. Olha o tanto de jovem está aqui. A gente não pode virar estatística. Quem vira estatística é esquecido.
Então, que mais jovens possam vir à igreja, que mais jovens possam entender quem é Jesus e apresentar Jesus. Posso orar por vocês? Eu queria pedir para a igreja também, em algum momento que eu vou pedir para vocês levantarem as suas mãos, para a gente abençoar a nossa juventude, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui na igreja do Jardim do Estádio. Essa igreja é uma igreja que há décadas ela está nesse local. Muitos jovens passaram nessa igreja, só que alguns ficaram pelo caminho. Alguns jovens, infelizmente, nós não vamos ter o privilégio de ir para o céu com eles, porque eles se desviaram do caminho. Senhor, mas nós acreditamos que os jovens que estão hoje, eles são o presente e serão o futuro da igreja. Abençoe cada jovem, cada menina, cada menino aqui, cada líder dessa igreja, que todos nós possamos juntos entender que esse jovem ele precisa de amor, precisa de carinho, de atenção e de orientação. Senhor, que esse jovem que está aqui, essas meninas e esses meninos que estão aqui, que eles possam entender que Jesus é o caminho. E ao entender isso, que eles possam viver isso e apresentar o caminho para outras pessoas também. Abençoe a liderança dessa igreja, o pastor Chaguri, todos os anciões e anciãs dessa igreja, cada líder de departamento, que eles possam olhar para os jovens e orientá-los nesse caminho. Fica com eles. Nesse momento a igreja Jardim do Estádio levanta suas mãos. Senhor, em um ato de pedido, um ato de agradecimento também, porque essa igreja é diferente de algumas. Quantos jovens nós temos aqui à frente. Senhor, abençoe essa juventude, cuide dessa juventude, dê sabedoria e discernimento para cada um deles, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, podem sentar agora. Olha o tanto de jovem aí, Deus é bom, né? Bom, a minha esposa ela não está aqui hoje, a Laís, ela deve estar assistindo lá do Rio de Janeiro. Depois você coloca a imagem para mim, pode ser? Minha esposa é carioca, e aí ela vai visitar os pais uma vez por mês, né? É bom, né? É bom que aquela visita, que aí meu sogro não precisa vir. Quando ela vai, aí ele não vem, isso é bom. Estou brincando, eu amo meu sogro. Eu queria fazer algumas reflexões com vocês. E o tema de hoje é revolução. Eu já queria ir para a Bíblia. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Todo mundo com a sua Bíblia aí? Marcos capítulo 2. Vou esperar você abrir, folhear a sua Bíblia, encontrar o livro de Marcos, parar no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1. Amém ou misericórdia? Então vamos lá, versículo 1, Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Vamos dar uma pausa aqui. Imagina que Jesus tenha vindo aqui no Jardim do Estádio sábado passado. E aí Jesus veio, e aí Jesus pregou, Jesus curou, Jesus fez tudo o que o próprio Evangelho apresenta que Jesus fez. Imagina que Jesus tinha vindo aqui semana passada. O que aconteceria automaticamente nesse sábado se Jesus voltasse? Podem falar. Ia estar lotada a igreja. E aí aqui vem uma reflexão para mim. E a gente vai ler o versículo 2 e guarda essa informação. O versículo 2 de Marcos capítulo 2 diz assim, ó: em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. O versículo 2 afirmou aquilo que a gente obviamente já entendeu. Jesus já tinha ido em Cafarnaum, Jesus já tinha feito algumas coisas em Cafarnaum. Aí a notícia se espalhou de que Jesus voltaria, e aí lotou a cidade, o bairro, a rua e a casa onde Jesus estava hospedado. Só que aqui eu fico pensando algumas coisas. Quais eram os grupos de pessoas que estavam atrás de Jesus? Primeiro, eu fico pensando que existia um grupo que estava atrás de Jesus nessa ocasião. Eram os fariseus. Os fariseus eles queriam arrumar um pé para matar Jesus, para prender Jesus, assim como fizeram. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Pessoas que queriam acusar Jesus de alguma coisa e prendê-lo. Segundo grupo de pessoas que estavam nesse grupão aí de gente, eram as pessoas que queriam ser curadas. Segundo grupo de pessoas. Jesus já havia ido em Cafarnaum, curado algumas pessoas, cego, coxo, leproso, e aí a notícia se espalhou, as pessoas voltaram para ver esse Jesus para serem curadas. Terceiro tipo de grupo de pessoas que estavam aí, pessoas que queriam ouvir o sermão de Jesus. Jesus pregava muito bem, a ponto de uma multidão ficar lá até mais tarde para ouvir Jesus pregar. Terceiro grupo de pessoas.
o quarto grupo de pessoas que estavam nesse grupão de pessoas, eram as pessoas que queriam comida. Por quê? Imagina, Jesus multiplicava pão e peixe. Quem gosta de cuscuz aí? Cuscuz, levanta a mão. Só isso, graças a Deus, que sobra mais. Quem gosta de cuscuz? Mas eu amo cuscuz. Cuscuz com carne seca. Vocês são adventistas, né? Vocês comem, como é que é? Carne de soja. Bom, cuscuz com carne de soja, já pensou? Cada um tem um gosto, né? Mas beleza. Agora pensa comigo, imagina Jesus multiplicando cuscuz. Tá doido, ia lotar a minha família inteira. Imagina Jesus multiplicando lasanha. Quem gosta de lasanha? Feijoada vegetariana. Algumas pessoas, aleluia, isso aí. Imagina Jesus multiplicando comida. As pessoas estavam atrás de Jesus. Tinha vários grupos de pessoas. Pessoas específicas que queriam cura, que queriam milagre, que queriam ouvir o sermão, que pessoas queriam comer. Vários grupos. Todas essas pessoas estavam em busca de alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que você veio buscar hoje aqui? Você veio buscar alguma coisa. O que você veio buscar? Primeira reflexão desses 2 versículos é que tinha uma multidão atrás de Jesus, mas nem todas as pessoas que estavam ali queriam Jesus. Elas queriam o que Jesus podia dar para elas. E aí está um erro de um cristão. O cristão, ele quer muito o Deus, ou melhor, quer muito o milagre e busca pouco o Deus do milagre. A gente quer muito o milagre, mas e o Deus do milagre? A gente fala sobre céu, a gente é adventista do 7º dia. A palavra de vento está falando de alguma coisa que está vindo. O céu, Jesus está voltando. Mas já parou para pensar que a gente corre muito atrás do céu e pouco atrás do dono do céu? A gente precisa refletir sobre isso, gente. A gente faz um manual, a gente cria na nossa mente um manual para ir para o céu. Mas e o nosso manual da busca do Deus do céu? Quem que você veio buscar hoje? Aqui tinha uma multidão. A ponto de Jesus, às vezes, não curar. Às vezes de Jesus não pregar aquilo que as pessoas queriam ouvir, a ponto de Jesus não multiplicar a comida. O 3º episódio de que as pessoas lotam, Jesus fala assim, vocês vieram buscar comida, né? Então eu não vou multiplicar. O que as pessoas fizeram? Foram embora. E tem muito cristão que vem à igreja em busca de milagre, e não do Deus do milagre, em busca do céu e não do Deus do céu. Por isso que existe aqui uma reflexão para mim e para você. Eu tenho que ir atrás de Deus, não das coisas que Ele pode me proporcionar. E quando a gente entende isso, quando Ele diz não para nós, ou quando as coisas que nós esperamos não chegam até nós, a gente precisa continuar, porque nós não estamos atrás apenas dos milagres, mas obviamente e exclusivamente nós estamos atrás do Deus do milagre. E aí a história continua. Vem comigo no versículo 3, acompanhe na sua Bíblia. Versículo 3, continua dizendo assim: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Versículo 4, por causa da multidão, não tinham como levá-los até Jesus. Olha o que começa a acontecer aqui, ó. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Gente, essa história é doida, tá? Fica comigo aqui. Que história maluca. Primeira coisa, abre um parêntese. Todo mundo tem que ter um amigo maluco. Quem tem um amigo maluco? Às vezes você é o maluco, você sabe, né? A gente sempre tem que ter um amigo maluco. E aqui a Bíblia apresenta algo que eu acho fantástico. Eu até falei com jovens hoje, que o mundo prega o que é loucura. A Bíblia diz que o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Então um cristão, ele precisa ser um pouco maluco mesmo. Sabe quando? Quando ele faz de tudo para levar pessoas até Jesus. É o que está acontecendo na história. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que existem 4 amigos. 4 amigos. E dentro desses 4 amigos, tem um que não... são 5 pessoas na história. São 4 amigos e um paralítico. E aí eu fico pensando, desses 4 amigos, os 4 eram doidos. Porque um fala assim, cara, nosso amigo é paralítico. Lá no meio dessa multidão toda, dentro daquela casa, está Jesus. E Jesus pode curar o meu amigo. Cara, o que eu vou fazer para levar meu amigo até Jesus? Aí o doido diz assim, eu vou abrir o teto, se ele descer pelo teto. E eu fico pensando que o terceiro amigo fala assim, cara, eu sei onde arrumar uma corda. Ó. Aí o segundo fala assim, rapaz, vai lá buscar a corda que eu vou abrir no teto. Aí o outro ficou fazendo o quê? Acalmando o paralítico, né? Porque o coitado paralítico ele só queria andar. Imagina se eles abrem o teto e o miserável despenca de lá. Ele ia dar 2 trabalhos para Jesus. Primeiro Jesus ia ter que multiplicar o paralítico, depois fazer ele andar. Mas é o que acontece. A Bíblia diz que os 4 amigos começam a maquinar algumas coisas. Cara, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o teto,
Aí a gente amarra ele numa corda, desce ele aos pés de Jesus. Isso é evangelho. Na verdade, isso é evangelismo na prática. Porque quantas vezes nós negamos, e a gente nem precisou amarrar ninguém, nem abrir teto da casa de ninguém, para trazer as pessoas até Jesus, e a gente não faz. Quantas oportunidades nós deixamos de levar o evangelho para alguém, porque a gente arrumou desculpas. Ah, mas será que ele vai querer ouvir? Ah, mas será? Ah, mas isso, mas o sábado para ele, deixa que ele resolva. E a gente tem vergonha de apresentar o evangelho. A Bíblia está apresentando uma história para nós de 4 amigos que abriram um teto, gente. Eles abriram um teto, eles não ficaram pensando, tem uma multidão, Jesus está lá, e até chegar lá, né? Não, eles não pensaram nada disso. Eles falaram, cara, nós vamos abrir o teto, nós vamos amarrar esse abençoado aqui, e nós vamos descer ele aos pés de Jesus. E olha o que acontece quando isso realmente acontece na prática. Acompanha comigo aí, a partir do versículo 5. Como é que começa na sua Bíblia? Diz assim, ao ver a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Gente, ao ver a fé de quem? Do paralítico? Não, dos amigos. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? O que o apóstolo Marcos está escrevendo para mim e para você há tanto tempo atrás, dizendo assim, através da nossa fé, pessoas serão salvas. Através daquilo que nós fazemos na vida das pessoas, elas serão salvas. Quantos jovens se afastaram da igreja? Eu acabei de falar para você. Mas quantos jovens voltarão para a igreja através da nossa fé? E o que a gente tem feito para mudar essa estatística? Nós, como igreja adventista do Jardim do Estádio, o que nós temos feito para mudar essa estatística? Porque tem pessoas que arrumam desculpas, tem pessoas que arrumam solução. Nessa história, os 4 amigos arrumaram a solução. Nem que a gente tenha que abrir o teto, nós vamos trazer esse abençoado para Jesus. Eu fico imaginando Jesus. Cara, essa história é muito, muito incrível, eu gosto muito dessa história. Imagina Jesus lá de boa, curando, pregando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daqui a pouco Jesus veio, ele já sabia, né? É mais legal, porque Jesus é irônico, né? Daqui a pouco Jesus vê o teto abrindo, Jesus, teto abrindo. Aí daqui a pouco, tem um homem descendo dali. E aí, assim como a minha amiga disse ali, Jesus deve ter olhado e falado assim, meu Deus. Ou Jesus falou assim, eu estou espantado. E aí desce, e aí olha o que interessante dessa história, Jesus não curou o paralítico instantaneamente. Jesus disse o que para ele antes de curar ele? Seus pecados estão perdoados. O que eu quero dizer com isso, com a minha introdução no início para você? A primeira coisa que Jesus quer fazer com você, antes de te dar um milagre, antes de realizar aquilo que você mais quer, sabe o que ele quer fazer? Perdoar os seus pecados. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós, de uma maneira pedagógica. Olha, paralítico está aqui. Jesus olha assim, ei meu filho, a fé dos seus amigos te curou, e seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando o paralítico, eu queria andar, O que ele está falando de pecado? Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado faz a gente quebrar o relacionamento com Deus. Por isso que a primeira coisa que Jesus quer fazer comigo e com você, é restaurar relacionamento. O pecado quebrou o nosso relacionamento com Deus. Então antes de Deus fazer o paralítico andar, antes de Jesus fazer um cego enxergar, Jesus perdoou os pecados. Isso aqui é uma lição para nós cristãos muito grande, porque a gente fica sempre em busca daquilo que Deus pode dar para nós, e a primeira coisa que Ele quer fazer é perdoar os nossos pecados, e a gente não quer que Deus faça isso. Não, Senhor, eu quero ser curado, esse negócio de pecado aí depois eu resolvo. Não é assim com Deus. Primeiro Ele perdoa o pecado, restaurando o relacionamento, para depois Ele curar você e você sair andando. E é o que acontece, e é através de alguém. Mas só que tem muita gente que não consegue entender isso. Tem muita gente que assiste o culto aqui, vem o sermão, ouve o louvor, vai para casa e ele esquece quase que instantaneamente. Sabe o que é isso? É que não aconteceu na nossa vida uma revolução espiritual. Vou deixar uma dica de um livro para você, chama assim, A Revolução do Espírito, tem na CPB. Esse livro é incrível, e ele fala como o Espírito Santo pode fazer uma revolução na sua vida. Porque senão, gente, sabe o que acontece? A gente assiste o sermão hoje, amanhã a gente ainda está reflexivo com o sermão, quando é terça-feira a gente nem se lembra mais do que aconteceu. E a gente vive nesse ciclo vicioso de revoluções momentâneas. É no momento, uau, que sermão, aí a gente chora, se emociona, uau, que louvor legal, aí depois a gente vai para casa e... Vou te contar uma história. Eu fui pastor em Santos, antes de vir para Santo André. Fiquei 1 ano e 6 meses sendo pastor de uma home church e sendo auxiliar de um distrito lá de Santos. E ali eu era pastor de jovens,
então sempre tinha contato com os jovens, a gente estava envolvido nas atividades com os jovens. E aí, tinha um jovem na igreja, tem ainda, ontem eu falei com ele, inclusive. Tem um jovem na igreja que ele não falta nenhum culto. Gente, mas não é nenhum culto mesmo, tá? Uma vez teve um velório na igreja, e nem era a família dele, ele estava na igreja. E eu lá fazendo velório, eu falei, cara, de onde ele conhece o morto? E aí eu olhei para ele assim, cumprimentei ele, e falou, pastor, quando a igreja está aberta, eu estou dentro. O moleque não falta nenhum culto, até hoje. Culto de quarta-feira, era eu, ele e o diácono. Uma vez o diácono atrasou, estava eu e ele esperando abrir a igreja. Ele não faltava nenhum culto, não falta, conheço ele, não falta. E aí teve um dia que eu estava indo para a Ponta da Praia, uma igreja que nós temos perto do Porto de Santos. Só que eu passei na Central de Santos, deixei um material e fui correr. Faltava 15 minutos para chegar no culto da Ponta da Praia, num culto de quarta-feira. Quando eu entrei na igreja, deixei o material, estou descendo as escadas, quem aparece? O abençoado. E aí, pastor, preciso falar com você. Aí eu olhei para ele e falei, meu Deus, estou sem tempo. Mas o Espírito Santo falou, cara, tem que falar com ele. Aí eu falei, fala, abençoado. Aí ele falou, pastor, preciso falar com você, cara. Você tem alguns minutinhos? Eu falei, cara, eu tenho 15 minutos para chegar na Ponta da Praia. Aí ele falou, eu vou com você. E eu fiquei pensando, quem convidou? Aí eu falei, tá, entra aí. Aí entrou no meu carro. Nós fomos batendo papo. E ele, pastor, cara, aí começou a falar um monte de coisa. Faltava 15 minutos para me pregar. Minha cabeça estava no sermão. E ele começou a me derrubar um monte de coisa. Pastor, é o seguinte, cara, eu vou para a igreja todos os dias. Eu falei, eu sei. Ele falou, cara, não falta nenhum culto. Eu falei, eu sei, cara. É culto da terceira idade, a chata da terceira idade, e o abençoado está lá. E aí ele, pastor, mas só que quando eu saio da igreja, e a minha família toda é adventista, tá? Eu sou adventista de berço, eu cresci na igreja, fui aventureiro, desbravador, sou um dos líderes jovens. Eu falei, eu te conheço, cara, eu sei. O que você quer? Eu falei para ele, onde você quer chegar com essa história? Ele falou, pastor, é o seguinte, só que quando eu saio daqui, e eu recebo o sermão, recebo o louvor, eu canto, eu adoro o Senhor, eu me emociono, só que quando eu vou para casa, eu esqueço tudo. Pastor, parece que eu não ouvi nada. O que eu posso fazer para mudar isso? E eu fiquei pensando, eu também não sei. Mas eu falei, cara, deixa eu pregar. Eu vou pregar, depois que acabar o culto, nós vamos estacionar o carro, nós vamos caminhar pela orla, e eu pensando, Deus vai me dar uma revelação. Eu vou falar alguma coisa para você, mas só que agora eu estou com o sermão na cabeça, eu preciso pregar. Ele, tá bom. E aí o abençoado vem, me senta no primeiro banco, onde está esse abençoado aqui, e eu pregando na quarta-feira, e o bicho, sabe como é que é jovem, é ansioso, né? Eu pregando, ele olhando para mim assim, ó. E eu pregava e tal, e daqui a pouco foi dando, culto era 8, né? Foi dando 9, e ele, tipo, que hora que acaba o culto? E eu, fica quieto aí, abençoado, eu pregando, e ele atrapalhando minha concentração, acabou o culto. Primeira coisa que ele fez, e aí pastor, pensou? Eu falei, cara, e aí eu falei, mano, vamos para a orla, que eu acho que até lá eu vou pensar. E aí ele foi conversando, batendo papo aí, Deus me mandou uma palavra. Eu falei, cara, sabe o que falta para você, mano? Ele, o quê? O quê? Falta para você continuar sendo cristão na rua. Quando Jesus pegou os discípulos, e antes dele ir embora, Jesus usou uma palavra para os discípulos. Ele falou o quê? Ide. Sabe o que falta para nós, cristãos, adventistas do sétimo dia hoje? Rua. Nós estamos acostumados com o cristianismo aqui, gente. E é muito fácil ser cristão aqui dentro. Porque todo mundo, se você não é adventista do sétimo dia, se você está na igreja, é que você acredita em Deus, isso é ponto. Pode ser um visitante que está aqui, não é adventista do sétimo dia. Mas uma coisa você acredita em Deus, você está na igreja, ué. Você é doido, você vai fazer o que aqui se você não acredita em Deus? E aí, o que falta para nós? Rua. Falta para nós a manifestação do cristianismo na rua. Porque senão, gente, a gente vai ouvir o sermão, a gente vai ouvir o louvor, a gente vai sair daqui impactado, só que a gente vai se esquecer. Porque a gente vai ter revoluções momentâneas. Uau, eu preciso entregar minha vida a Jesus. O louvor falou, a pregação falou, uau, eu preciso ser um evangelista na minha rua. Se a gente não continuar fazendo o que a gente está pensando, a gente esquece, a gente morre. Espiritualmente, sabe o que vai acontecer com a gente? Uma multidão atrás de Jesus, e a gente sempre vai buscando as coisas que Ele pode dar, e não quem Ele é. Porque uma vez que você é cristão, a palavra cristão significa pequenos cristos. Não tem como ser cristão e não ser missionário. Quem fala isso é Ellen White, tá? Ellen White escreve o seguinte: todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. O que ela está querendo dizer? Que todo cristão é um missionário. E por que eu devo ser missionário? E por que eu preciso falar da mensagem do advento a todo mundo em minha geração? Porque uma vez que eu falo isso,
eu acendo isso no meu coração. Uma vez que eu falo isso, uma vez que eu sou isso, um pequeno Cristo, um cristão na vida das pessoas, a gente vai tendo uma revolução espiritual na nossa própria vida. E falta para a gente ser cristão mesmo, sabe? E a gente tem muitos, e aqui eu falo mais para os jovens, eu visito algumas igrejas, e quando eu fui capelão em Santo André, tive a oportunidade de conhecer muitas igrejas evangélicas, e eu falo isso com dor no coração. Eles têm muitas coisas para nos ensinar. De Bíblia, a gente tem para ensinar para eles, mas sobre cristianismo, na prática, eles têm muitas coisas para nos ensinar. O que eles fazem para levar outros amigos para Jesus é algo que nós talvez não temos coragem de fazer. Isso é uma lição que nós precisamos aprender, como igreja também. O que a gente tem feito? Ou quais são as desculpas que nós temos dado para não levar pessoas até Jesus? Queria mostrar algumas imagens para vocês. Pode pôr para mim? Essa imagem que vai aparecer na tela é uma imagem real, não é uma imagem de IA. Essa imagem ficou muito conhecida no mundo alguns anos atrás, e essa imagem foi um retrato do que aconteceu, e ficou conhecido como a Primavera Árabe. Não sei se você já ouviu falar, o que aconteceu na Primavera Árabe? Vou resumir para você. Um jovem, ele tinha uma banquinha onde ele vendia doce, e essa banquinha era para sustentar a sua família. Só que em um desses países árabes que ele morava, tinha alguns ditadores, e esses ditadores, eles sempre aumentavam as taxas, os tributos. Ele era regular, ele tinha sua plaquinha lá, que ele vendia suas coisinhas, só que aí a polícia parava lá e cobrava o imposto. Aconteceu que a cada mês o imposto aumentava absurdamente. Então se ele vendia um doce por R$5, estou colocando para nós hoje, mês que vem estaria 7. E ele tinha que ficar aumentando toda vez. Certo dia, esse jovem ficou revoltado, ele pegou gasolina, comprou gasolina no posto, jogou no seu corpo e ateou fogo em si mesmo. Esse vídeo tem no YouTube. Depois disso, sabe o que aconteceu? Em vários países árabes, uma revolução. As pessoas foram para a rua, pediram para que eles pudessem votar, para tirar os ditadores, para baixar as taxas, tudo. Sabe o que aconteceu? Eles conseguiram. Vários países tiraram os ditadores, vários países congelaram as taxas. Uma revolução aconteceu. Vou trazer um pouco mais para nós aqui. Deixa eu ligar primeiro, né? Foi. Isso aqui, quem se lembra dessa imagem? Isso aqui foi alguns anos atrás, também aqui no Brasil, aconteceu uma revolução. Nessa época, vou esfriar sua mente, nessa época, eu não estou nem falando de política, tá? Estou falando do que aconteceu no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, nessa época. O metrô, ele era R$3. Nessa época, eles queriam aumentar para R$3,20. Sabe o que aconteceu? Um monte de jovem foi para a rua e começou com cartaz, pedindo para não aumentar, baixar a condução e um monte de coisa. Sabe o que aconteceu? Uma revolução. E sabe o que aconteceu? Eles conseguiram. Naquele ano não aumentou a passagem. Naquele ano, e até hoje existe o que é conhecido como passe livre. Não sei quantos jovens tem aqui, mas na capital de São Paulo, o jovem estudante, ele não paga passagem. Sabiam disso? O que São Caetano está fazendo agora já acontecia em São Paulo depois dessa revolução. Mas por que eu estou te trazendo essas duas revoluções? Sabe o que aconteceu hoje? Hoje, no país árabe, todos os ditadores voltaram. As taxas continuam aumentando. E no nosso Brasil, e em São Paulo, quanto que está a passagem do trem hoje? R$5,40. Mas peraí, a gente não foi para a rua, né? Eu digo a gente, o povo não foi para a rua pedindo para não aumentar a passagem? Hoje está R$5,40, ninguém fez nada. Ué, mas o cara não morreu, ele não atirou fogo em si mesmo, pediu uma revolução, conseguiu, e hoje ninguém fala mais nada, ninguém nem conhece essa história. Sabe o que acontece, gente, aí no mundo? Uma revolução momentânea. Tem muita gente que tem revolução momentânea. E aí quando ela consegue o que ela quer, ela para. Na vida espiritual não é assim. Quanto mais a gente recebe as bênçãos de Deus, mais a gente entrega. Quanto mais existe uma revolução espiritual na nossa vida, a gente tende a fazer a revolução espiritual na vida do outro. Sabe o que acontece muitas vezes com o cristão? Quando ele recebe as bênçãos de Deus, ele para. Ele para até de falar. Quando a sua vida está recebendo seu namoro, ou alguma coisa que você tanto pediu para Deus, você para até de falar com Ele às vezes. Só que falta para nós cristãos uma revolução espiritual. Por isso que eu trouxe alguns pontos para você. Porque a gente precisa amar as pessoas. E uma revolução espiritual acontece na nossa vida quando a gente coloca em prática aquilo que nós realmente vivemos.
Porque tem muita gente que é só cristão por gogó, tá? Eu sou adventista do sétimo dia, o bichão tem o prazer de falar. Mas e na prática, quem você é? Tem muito jovem que diz que coloca posta no Instagram, uma palavrinha do Senhor, coloca lá indo para a igreja, aleluia, e sei lá. Mas na prática ele não é cristão. Primeira coisa para você ter uma revolução espiritual na sua vida, que são os passos de um evangelismo, né? Primeiro ponto, você precisa despertar interesse na vida da pessoa. A pessoa ela precisa ter interesse na sua vida. Paulo vai dizer o seguinte: olhem para mim, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo fala isso. Então, tecnicamente, um cristão ele é um imitador de Cristo. Então, as pessoas eles precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. Vou te trazer um versículo. Abra a sua Bíblia aí. Em 2 Pedro, capítulo 3, 15. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu sei de cor esse versículo, então eu vou com você aí. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Achou? Amém. Diz assim aí na Bíblia de vocês, né? Na minha versão diz: antes, não tem aí? Antes, vírgula, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e esteja sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da fé que há. Está certo ou está errado? É 1 Pedro, versículo... E eu estava recitando tudo errado, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. É o mesmo Pedro, só muda uma carta. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Agora vamos lá. Antes, santificai Cristo como no seu coração, e esteja sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Antes, santificai a Cristo no seu coração. O que é ser santo? Quem sabe? A palavra santo, santificado, significa separado. O que é que Pedro está dizendo? Antes de você, que as pessoas tenham interesse sobre você, você precisa santificar Jesus no seu coração. Sabe por que talvez alguns cristãos adventistas, eu vou falar da minha igreja, porque eu sou adventista. Sabe por que alguns adventistas não conseguem levar pessoas até Jesus? Porque ele também não conheceu Jesus. Por que nós temos tanta dificuldade de levar pessoas até Jesus? Porque será que Jesus é o principal na nossa vida? Um jovem falou para mim uma vez: pastor, se Jesus voltar hoje vai estragar meus planos. Eu falei: vai, Satanás vai voltar para você primeiro. Aí ele está amarrado. Eu falei: já parou para pensar nisso? Talvez nós buscamos tantas coisas e esquecemos do que é o principal, que é Jesus. Antes, santificai a Cristo como Senhor no seu coração, e esteja preparado, porque as pessoas vão perguntar para você qual é a razão da fé que você tem. Cara, isso é incrível, mas isso só acontece quando antes Jesus é separado no seu coração. Porque senão, gente, as pessoas vão chegar até nós e nós não vamos saber nem o que falar. Na verdade, as pessoas nem vão chegar até nós, porque elas não vão ter interesse nenhum na gente, porque nós temos o que para apresentar? Então, a minha oração, o meu apelo para você, jovem principalmente que está aqui, é que Jesus seja o centro na sua vida, como você cantou. Porque senão é só palavra, é só mais uma música bonita. Se Jesus é o centro, se Jesus move os meus pensamentos e a minha vida, automaticamente as pessoas vão perguntar para mim qual é o Deus que eu sirvo. Segundo passo, ter empatia. A palavra empatia é uma das palavras que não dá para explicar, mas dá para sentir. As mães que estão aqui, as avós, os pais, poderia perguntar para vocês, como é que você explicaria o amor pelo seu filho? As mães iam usar adjetivos, outras palavras, ou outros argumentos, mas elas nunca chegariam no ponto principal, explicar o que é amor. Por quê? Amor não se explica, amor sente, é isso. Empatia é uma palavra do hebraico e do grego, que ela é de uma forma pedagógica, tentar explicar o que é esse sentimento. A Bíblia diz que é quando as suas entranhas se mexem. Quando você olha para alguém e sente a necessidade de ajudar a pessoa, e aquilo mexe com as suas entranhas, com a sua barriga, mexe com o seu corpo, isso é empatia. E um cristão, ele deveria sempre ter empatia pelas pessoas, sempre olhar para a pessoa e
observar a necessidade e querer ajudar, a ponto daquilo mexer com você. Vou te contar uma história. Todo outubro, né? Outubro é o mês do pastor, adventista principalmente. E a gente recebe um presente, os pastores recebem um presente, uma gravata, um sapato, alguma coisa, né? Algumas igrejas dão um presente para os pastores. E aí chegou em outubro, uns 2 anos atrás, eu estava em Santo André, e aí eu estou lá em Santo André, chegou outubro, e eu era pastor auxiliar, né? Toda vez que eu lembro essa história, eu dou risada. Eu era pastor auxiliar. Hoje o pastor Tiago, e atualmente ele era o pastor, e ele é o pastor da igreja, e eu era o auxiliar dele. Aí chegou lá, a igreja lotada, culto de sábado, na central de Santo André, queria chamar os 2 pastores aqui à frente. Aí lá vai eu e o Tiago. E eu, né, na minha mente, vou ganhar um presentinho. Aí subiu lá na frente, aí começaram a falar, o pastor Tiago, não sei o quê, babá. Aí, deram um terno para ele. Aí eu, vou ganhar um terno. E eu só pensando, não sei o que, falava bastante do pastor Tiago, eu falei, se essa mulher vier com oração apenas para mim. Aí não sei o que, papapá, não sei o que lá. E agora o pastor Djavan, aí eu, pronto, vou ganhar um terno. Daqui a pouco, entra um moleque, um jovem, com uma bicicleta na igreja. Tem esse vídeo lá. Um moleque entrando com a bicicleta na igreja, e todo mundo, vamos dar uma bicicleta para o pastor. E eu pensando, cadê meu terno, gente? Estou brincando, fiquei feliz da vida. E aí, mas ele não entrou pedalando não, viu? Não se escandalize. Tá? Ele entrou empurrando a bicicleta. E aí ele me deu uma bicicleta. Mas tem uma história, um contexto. Quando eu morei em Santos, roubaram a minha bicicleta. Um corintiano foi assaltado em Santos, acredita? Fui assaltado lá em Santos. E aí roubaram a minha bicicleta. Aí eu comentei com o tesoureiro, assim que eu cheguei, ele pedala, né? Cara, pedala, pedalava, me roubaram. Aí passou 2 anos, eles me deram a bicicleta. Tranquilo, maravilha. E aí eu ganhei essa bicicleta, passou uns 3 meses, eu nunca tinha pedalado, nunca tinha pego a bicicleta que a igreja me deu. Poxa, a igreja comprou com carinho para mim, pensando em mim, e eu não pedalei. Vou pedalar. Na época eu morava, agora eu moro mais próximo da associação, mas na época eu morava aqui na Pereira Barreto, perto do Habib's que tem ali, não sei quantos de vocês conhecem. Eu conheço bem porque eu tomei uma multa naquele farol, desgraçado ali. Aí eu conheço exatamente aquele ponto. Você sabe onde é? Tem um farol, toma cuidado, eu tomei uma multa ali. Minha mulher falou na minha cabeça o dia todo. Mas ela vai tomar uma, em nome de Jesus. E aí eu estou lá, para eu começar a falar na mente dela também. Aí estou ali, aí falei, cara, preciso pegar essa bicicleta que eu ganhei. Tirei a bicicleta do estacionamento do prédio, abri o portão do prédio, e eu não sou besta, né? Eu olhei assim, tinha uma ladeira que desce lá para São Bernardo, e a ladeira que desce ali para o Shopping ABC. Falei, não vou descer essa ladeira não, quem vai me ajudar a subir depois? Aí eu peguei a avenida reta, a Avenida Gilda, tem uma reta ali, que passa em frente à padaria Bela Vitória. Fui tentado a não entrar na padaria. Falei, não, eu vim para pedalar. Aí peguei, pedalando e tal. Quem conhece ali sabe, antes de entrar na Portugal, tem uma rotatória, fiz a rotatória, continuei pedalando. Quando eu estou pedalando, tinha um motoboy sentado. Era uma sexta-feira, umas 3 horas da tarde, eu era capelão, a folga era na sexta. E aí eu olhei o motoboy sentado ali, eu achei estranho aquilo. Na hora, eu fiquei pensando, por que esse motoboy está sentado 3 horas da tarde na sexta-feira? Fui preconceituoso, né? Falei, era para ele estar entregando alguma coisa. Aí eu comecei a pedalar. Quando eu cheguei em casa, eu guardei a bicicleta. E nessa época nós morávamos no 18º. Então dava tempo de orar, viu, gente? Pedir perdão por tudo. E eu apertei o 18, começou a subir. Na hora o Espírito Santo falou para mim, você viu alguém precisando de você e você não fez nada. E eu pensando, quem? Na hora o Espírito Santo falou, o motoboy. Falei, já me assaltaram em Santos, e se esse motoboy me assaltar? Fiquei pensando. E aí o Espírito Santo falou, você tem que ir lá falar com ele. Você tem que ir lá fazer alguma coisa. Ficou falando na minha cabeça. Quando chegou no 15º, eu não aguentava mais. Apertei o 0, desci, peguei a bicicleta de novo, passei na frente do motoboy, aí o motoboy ficou com medo, né? Porque imagina, eu já tinha passado 2 vezes. Foi a primeira vez que o motoboy ficou com medo de ser assaltado por alguém de bicicleta. Aí eu passei olhando para o motoboy olhando para mim, olhando para ele. Fui lá, fiz a rotatória, voltei, parei do lado do motoboy, olhei para ele olhou para mim, assustado, coitado. Falei, cara, você precisa de ajuda? Aí ele, como assim? Falei assim, é que eu passei aqui algumas vezes. Ele, eu vi. Aí eu falei assim, passei algumas vezes aqui. Cara, eu acho que você precisa de ajuda. Aí ele falou, cara, eu preciso. E aí ele me contou, eu sou entregador da Shopee e do Mercado Livre e tal. Vim fazer uma entrega aqui. E aí quando eu fui fazer a entrega, e aí eu voltei para a moto caiu na minha perna. Gente, quando ele falou isso, ele estava sentado, ele não conseguia levantar, ele estava sentado em cima da perna, e essa perna estava quebrada.
Na hora que ele me mostrou, eu falei, ô louco, cara. Ele falou assim, cara, eu estou aqui mais de 40, 30 minutos. As pessoas passam por mim e ninguém para me ajudar. E agora você falou que se eu preciso de ajuda, eu preciso. Eu falei, cara, tá, vai dar certo, peraí. Aí ele colocou as mãos no meu ombro, eu ajudei ele, eu liguei a moto é aquela que liga não é partida elétrica, né, no pezinho. Eu dei uns trancos na moto, a moto funcionou, eu dei uma aceleradinha, ele subiu na moto, eu falei, cara, você consegue só ir? Ele falou, cara, eu vou de primeira aqui, eu não consigo passar. Eu falei, tá, onde você mora? Ele falou, moro em Osasco. 3 da tarde, na sexta-feira, o coitado ia para Osasco. Cara, naquilo ali mexeu tanto comigo. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, ele disse assim, cara, obrigado, eu vou conseguir voltar para minha casa. E ele foi embora. E eu fiquei pensando, essa é uma história simples que eu estou contando para você, que aconteceu na minha vida, quando eu permiti que o Espírito Santo falasse comigo. E o motoboy nem sabe. E eu conto essa história, sabe que o motoboy está aqui? Está não, né? Eu conto essa história em todas as igrejas que eu vou, quando eu falo sobre esse tema. Sabe por quê? Porque ele não sabe, mas aconteceu em mim algo, uma revolução espiritual. Quando eu entendi que eu preciso ser um pequeno Cristo em todos os lugares, para todas as pessoas, mesmo que as pessoas não peçam. Na história dos 4 amigos, os 4 amigos olharam para a realidade do paralítico e entenderam que esse paralítico deveria chegar até Jesus, e eles fizeram tudo possível. Eu estou contando a história do motoboy para você porque eu sou bom? Não sou, eu não queria nem ter ajudado ele. E Paulo vai dizer, tudo que eu quero fazer de bom eu não faço, mas o mal eu faço. Mas quando existe uma revolução espiritual na nossa vida, nós permitimos que o Espírito Santo nos use para abençoar a vida das pessoas. Eu não falei que era adventista e muito menos que era pastor, mas eu fui Jesus na vida daquele motoboy. E a gente precisa entender isso. O primeiro passo é despertar interesse. O segundo passo é criar empatia, olhar na necessidade do outro e abençoar a vida do outro com o que nós temos. O terceiro passo é amar as pessoas e amar de verdade. Porque a gente tem o costume de amar por ocasião, pelo que a pessoa pode nos proporcionar. O quarto passo é a gente criar relacionamento. Gente, isso daqui é um evangelismo na prática. Eu desperto interesse, eu crio empatia, eu amo as pessoas, eu crio relacionamento com essas pessoas para depois chamar as pessoas para seguir a gente. Sabe o que acontece? A gente não desperta interesse, a gente não tem empatia pelas pessoas, a gente não ama as pessoas, a gente não cria relacionamento com as pessoas e a gente quer levar as pessoas para o céu. Como? Como é que você apresenta um céu que não é real na sua vida? Como é que você apresenta um Jesus se ele não é o centro da sua vida? Se ele não foi santificado na sua vida? Por isso que nós temos tanta dificuldade, talvez, de falar sobre Jesus. Porque a gente não consegue continuar sendo cristão lá fora, quando a gente tira essa capa, quando a gente não está com a Bíblia na mão. Isso é forte, gente. E tem muita gente que precisa e necessita, e está esperando a resposta de uma oração. E eu quero dizer para você que para essas pessoas, você pode ser a resposta da oração dessas pessoas. Lê esse texto comigo. No livro Testemunhos, volume 9, página 189. Ellen White escreve o seguinte: se nos humilhássemos perante Deus, fôssemos bondosos, corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora apenas quantas? Esse texto é muito mais atual do que a gente pode imaginar. Ela está dizendo que se nós fôssemos bondosos, corteses, compassivos, em outras palavras, se nós amássemos, se nós tivéssemos empatia, se nós criássemos relacionamento com as pessoas, hoje, onde apenas uma pessoa se batizando, haveria 100. Por quê? Porque a gente não é compassivo, a gente não é bondoso, a gente não é amoroso, a gente não desperta interesse, e a gente quer batizar as pessoas. Como? Nunca. Porque quem vai se relacionar com você se você não tem interesse nenhum por essa pessoa? Gente, isso é óbvio. E pior ainda, é uma frase que eu vi essa semana, que diz assim, loucura é você não ter tempo para Deus na terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. Isso é loucura. Você não leva qualquer pessoa para sua casa, e Deus também não vai levar para a casa dele, se você não ter relacionamento com Ele aqui. Jesus morreu por você em público, e tem muita gente vivendo o cristianismo no privado. Deixa eu te falar uma coisa, cristianismo não é vivido no privado, é no público. E uma das orações mais importantes da Bíblia, a oração que foi ensinada pelo próprio Jesus, ela é totalmente plural, ela não é individual. Quer ver? Vamos lá. O Pai venha a nós o vosso reino. Ele é completamente plural.
O Pai é nosso, o reino é nosso. Venha a nós. E tem muita gente fazendo isso. Jesus morreu por você em público, não viva por ele no privado. E aí essa frase aqui é um pouco mais forte para você. Mas Deus mandou eu te falar. Se você não estiver levando ninguém para o céu, você também não está indo para lá não. Se você não estiver levando ninguém para o céu, talvez você também não esteja indo para lá. Porque o céu é plural. O céu é para pecadores, perdoados e que agora imitam Jesus. O apóstolo Paulo é o maior exemplo de todos. Alguém que perseguia os cristãos, que mandava matar os cristãos. Quando ele recebe Jesus, ele fica cego para poder enxergar. Essa é uma das ironias da vida de Paulo. Ele fica cego para poder enxergar. O que ele vira? O maior evangelista de toda a humanidade. E Paulo não tinha rede social para ficar postando texto bíblico. Paulo não tinha um microfone para pregar. Paulo, a Bíblia diz que ele não tinha lugar nem para dormir. Mas ele pregava. Porque ele dizia que morrer é lucro e viver é Cristo. Vou contar a última história para vocês. Eu e minha esposa, mas antes de contar essa história, eu lembro de uma história uma vez que Deus falou comigo através de um jovem que ele nem sabe. Eu estava no colégio Santo André, desci para almoçar no Shopping ABC, e na correria da vida, a gente correndo ali, eu desci para comer rapidão e tal. E aí eu lembro que eu comecei a comer. Entra um jovem na praça de alimentação e ele fica sentado na mesa da minha frente. E com todos os estereótipos que nós, infelizmente, com os nossos preconceitos, olharíamos e a gente falaria, esse cara não é cristão não, duvido. Difícil ser cristão. Com todos os estereótipos. Quando eu olhei para ele, olhei assim, fiquei quieto e continuei comendo. Quando eu olhei de novo para ele, sabe o que ele estava fazendo? Orando, antes de comer. É simples, mas para mim ali foi um tapa na cara. Porque eu falei assim, cara, eu sou pastor. Eu já estou comendo aqui há 10 minutos e eu não agradeci a comida. Esse jovem, que aparentemente não é um cristão, mas ele estava sendo cristão para mim e ele nem sabia. Depois daquilo, eu fiz um acordo com Deus, que em todo lugar que eu estiver, seja no público, em qualquer lugar no privado, eu vou fazer uma oração. Mas oração rápida, tá? Eu vou estar ali na praça de alimentação e vou falar assim, Senhor, obrigado pelo alimento que nunca falte na minha casa, e amém. Não vou ficar aquela oração, Senhor, obrigado pelo arroz, Senhor. Esse arroz, que tempero gostoso. Não, oração simples e objetiva, agradecendo a Deus pelo pão. Quando eu me casei, eu falei com a minha esposa, contei para ela essa história, e falei para ela que a gente faria isso. Nos casamos, e aí a gente viajou na lua de mel. Quando nós voltamos, tinha nada para comer em casa, nada. Abri a geladeira, só saiu o vento. E aí eu falei, meu Deus, acabei de casar com a mulher, tirei ela do Rio de Janeiro. E a minha esposa é o seguinte, né? Porque ela morava no Rio. E aí quando ela abria a janela, ela viu o quê? O Cristo Redentor, a praia, os passarinhos. Tchá, tchá. Hoje ela mora em São Bernardo. Ela abre a janela, ela vê o quê? O passo, um trânsito desgraçado. É motoboy e tal. Mas ela é por amor, eu falei para ela, é por amor. E aí, eu falei, vou levar essa mulher para almoçar. Acabei de casar com ela, tirei ela do Rio de Janeiro, vou levar ela para almoçar num lugar chique. Aí ela falou, meu amor, vou me arrumar, se arrume. Aí ela falou, onde você vai me levar? Eu falei, vou te levar no Shopping Plaza. Coitada, ela não conhecia. Ai, pelo nome é bom, né? Eu falei, bora. Você está rindo porque você conhece, né? Quando chegou lá, ela toda arrumada e eu com a camisa do Corinthians. Aí ela, é aqui? Eu falei, agradece a Deus, irmã. Vamos comer. Ela não está aqui, mas depois, orem por ela. Aí, fomos lá, comprei lá num bandejão. Comprei uma comida, e ela arrumada, coitada. Homem da dessa, né? Aí comprei uma comida no bandejão, para mim é maravilhoso, comer a R$25, você é doido. Compramos lá, aí sentamos, o que a gente fez? Oração. Oração rápida, peguei nas mãos dela, Senhor Deus, obrigado pelo alimento que nunca falte. Quando eu abri os olhos, tinha 2 senhoras, sentadas quase do nosso lado. Quando eu abri os olhos, uma das senhoras estava olhando para mim assim, ó. Aí eu fiquei assustado, né? Falei, senhora, eu sou casado, senhora. Estou brincando. Ela olhou para mim e falou assim, o que vocês acabaram de fazer? Eu já entendi tudo, né? Eu falei para ela assim, comprei comida. Ela falou, não é isso. Eu brincando com ela, né? O que vocês acabaram de fazer? Eu falei, a gente fez uma oração, a gente agradeceu ao nosso Deus o alimento. Aí ela ficou em silêncio, balançou a cabeça assim, sorrindo, continuou comendo. Nós levantamos para deixar a bandeja e pagar, ir embora. Ela se levantou também com a amiga, arrastando a amiga.
Aí ela disse assim, oi, deixa eu te falar mais uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, olha, eu sou cristã também, sabe? E há muito tempo, a minha vida quase inteira, só que eu nunca fiz uma oração em público. Eu nunca agradeci a Deus o alimento. Eu olhei para ela e falei assim, Deus abençoe a senhora. Fui embora. Estou te contando porque eu e ela aí somos bons? Não. Porque um pequeno Cristo, quando ele vive o evangelho, uma revolução espiritual na vida dele, as pessoas observam. As pessoas, elas perguntam qual é o Deus que nós servimos. E a gente precisa entender isso. Não porque a gente é bom, mas Deus só tem uma forma de usar a gente, e só tem um grupo de pessoas para usar a gente. Sabe qual que é? Pecador. Deus só usa pecador. Porque se ele quisesse usar outras coisas, ele mandava os anjos. Mas ele manda eu que sou pecador, você que é pecador, ser um pequeno Cristo na vida das pessoas. A Elô vai cantar uma música agora. Enquanto ela canta essa música, eu queria que você refletisse com Deus, falasse com Deus, pensasse o quanto Deus pode fazer através da sua vida. Consigo perdoar ninguém. A outra face
mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o gaitão cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Quebrantada estou chorando, minha alma está clamando. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Bênção, né? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, de uma criança sai tantas reflexões nessa música. Senhor, nos ajude a termos um coração igual ao teu, cumprir o teu querer. E Senhor, o resumo do Evangelho é a transformação de vidas. O resumo do Evangelho é praticar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor tem nos amado, nos perdoado, insistido em nós. Senhor, nos ajude a amar as pessoas, perdoar as pessoas e insistir nas pessoas. Tem mães aqui que os filhos viraram estatísticas, não estão mais na igreja. Tem mulheres aqui que o esposo não acompanha, ou assim vice-versa. Tem jovens aqui que é o único cristão na sua casa. Senhor, nos ajude, Senhor, a ser Jesus na vida dessas pessoas que a gente tanto ama. Que o céu possa ser completo com essas pessoas que a gente tanto ama. Mas nos ajude a ser pequenos cristos, em nome de Jesus. Amém.